Soberano e Santíssimo Deus, Pai infinito, Deus de misericórdia e de bondade, mais uma vez o Senhor Santo, diante da Tua presença, te buscamos a Tua palavra que a Tua mente, meu Deus, tem esclarecido para nós toda a verdade. Suplicamos o Teu Espírito Santo conosco nesse momento, que nos dê o entendimento e que nós possamos falar não através de nós mesmos, mas pelo Teu poder santo. E te agradecemos, apenas confiado na Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Costa a porta aí para não ficar assim. Prende aí para mim. Que dor, rapaz. E vem de repente. Né? É. Você não quer entrar? Eu vou entrar deixar as famílias fora. Bom, o nome desse estudo é A Escolha. Tem uma coisa muito interessante, irmão, para nós analisar. Escolha e chamado está muito distante um do outro. A palavra de Deus diz que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Então está bem distante. Chamados é aquelas pessoas que ouvem, fica meio interessado, meio frio, meio morno, né? Que a Bíblia fala muito bem do morno, né? E que pode firmar ou não pode firmar. Se ele é um predestinado, ele vai firmar. Se ele não é um predestinado, ele não vai firmar. E a escolha não. A escolha já é aquele predestinado que foi escolhido antes da fundação do mundo. E isso aí não agrada a muitas pessoas que quer levar o conhecimento da palavra de Deus meio de qualquer maneira. E Deus não é assim. Deus é perspicaz. O conhecimento tem que ser ou sim ou não. Não tem meio termo. Então esse estudo que nós vamos passar agora é um estudo complexo, que muita gente não chegou ainda ao conhecimento deles, né? Mas através de um estudo que ele, para falar isso aí, envolve quase a Bíblia inteira, então seria muito tempo. A gente resume o máximo. Nós vamos tentar explicar, nesse estudo resumido, o que significa ser escolhido ou predestinado. A palavra de Deus é a verdade. E a verdade não é ilusão. Não existe ilusão. Quando pregamos a verdade, não podemos incutir na mente das pessoas sonhos, fantasias e subterfúgios. Mas sim, coisas verdadeiras para que as pessoas que nos ouvem se conscientize de como Deus age por sua palavra. Pois a palavra de Deus é a mente de Deus. E isso não é brincadeira e nem engano, pois pela palavra de Deus é que se cumpre as coisas no mundo em que vivemos. Nada foge da palavra de Deus. Então, já tem um termo aí que muitas pessoas falam: se eu quiser eu me salvo. Não é assim. Em São João 15, verso 16, diz: não fosse vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quando pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Então, olha bem a expressão de Jesus. E a gente, mesmo que é acostumado a ser perspicaz na palavra de Deus, de vez em quando passa por cima do que está escrito sem perceber, porque isso é notório. Então não fostes vós que me escolheste a mim, quer dizer, não é nós que escolhemos eles, mas ele que escolheu a nós. Aí tem um termo delicado: e vos designei para que vades e deis frutos. Quer dizer, não adianta só ser escolhido e ficar parado no tempo. É aquela parábola das moedas, né? Para um deu um, para outro deu duas, para outro deu três, né? Um escondeu na terra, o outro, né? Enfim. Agora, o principal de tudo isso
é que quando você vai pregar essa palavra de Deus, não está escrito na testa de ninguém que ele é um predestinado. Por isso que tem que pregar todo mundo. Mas quando você vai pregar a palavra de Deus, você tem que olhar a sensibilidade da pessoa. Se ele realmente quer ouvir ou se ele está sendo simpático só com você. Por isso que ele diz aqui, e o vosso fruto permaneça, porque nós temos que saber quem realmente quer servir a Deus e quem realmente quer brincar de servir a Deus. Né? Quando isso acontece, que você prega para uma pessoa, ele quer entender, ele quer ver a profundidade do conhecimento, é porque ele está interessado. E se ele está interessado, é um fruto que pode permanecer. Se ele não está interessado, não vai permanecer. É aquela história, muitos são chamados e poucos escolhidos. A escolha de Deus nos homens é algo muito delicado e severo, pois esta criatura deixa de ser bastardo, estrangeiros e sem Deus no mundo, para ser chamado de filho de Deus. É um privilégio muito grande. Vamos comparar uma criança que está numa creche para ser doada. Né? Então, pode ser que chegue uma pessoa ali que vai doar aquela criança e ele não tem um princípio básico para fazer com que aquela criança se torne adulta e responsável. Mas tem outro que vai querer a doação daquela criança para fazer com que aquela criança seja alguém na vida. Né? E aí é um privilégio muito grande já. Isso é de homem para com homem. Agora calculamos o nosso privilégio para com Deus. Né? Quando ele nos chamar de filho de Deus. E não só filho de Deus, mas vai ter uma vida eterna e vai ser herdeiro do mundo, do reino de Jesus Cristo, aqui na terra. E essa escolha veio antes da fundação do mundo, há muita gente. Né? Nós vamos ler numa parte da Bíblia que é a mais antiga de tudo que se narra na palavra de Deus. Tem muitos teólogos que falam que Gênesis capítulo 10 é a parte mais antiga. Não. A parte mais antiga que se trata deste mundo em relação à palavra de Deus é Provérbios capítulo 8, do verso 22 ao 33. E no verso 31, quando Deus estava fazendo o mundo, nada ainda estava feito, ele estava elaborando, Jesus era o arquiteto. E ele se entusiasmava com aquele mundo maravilhoso que Deus estava criando. Se entusiasmou a tal ponto que ele já via certamente os que já estavam sendo escolhidos. E no verso 31 ele dizia, e regozijando-me no seu mundo habitável, achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Obviamente esses já seriam os escolhidos, porque ele não teria delícia com os filhos dos ímpios. Isto quando Deus o Criador estava fazendo o universo antes de todas as coisas, já havia nos planos de Deus espaço e morada para os filhos dos homens, os predestinados para serem salvos. Então, quando se trata de predestinados, a gente tem que saber que eles já são especializados, já estão especializados para ser salvos. É por isso que Paulo escreveu em Efésios capítulo 1, verso 3 a 10. Quer ler, meu bem? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Um pouquinho, vou escrever isso, vou relatar isso. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas religiões celestiais em Cristo. Porque quando ele estava fazendo o mundo, ele não estava aqui, ele estava lá de cima, ordenando as coisas como deveria ser feito. Então ele estava na parte celestiais, junto com Cristo. Mas ele já tinha escolhido, e Jesus se regozijava com os filhos dos homens no mundo habitável, né? Então essas pessoas já foram escolhidas ainda lá na região celestiais para que morassem na terra
como predestinado da salvação e herdeiro desse mundo. O grande projeto. É o grande projeto. Pode ler, meu bem. Eu já li o 3. 4 em diante. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Olha como é sério. Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Mas agora vai ser mais sério ainda, para sermos santos. O que é santos? Separados. Separados e irrepreensível. É aquilo que eu acabei de falar sobre a mente. Você consulta a tua mente. Se ela está te acusando de alguma coisa, você ainda está sendo repreendido pela tua mente. Né? Mas quando a mente não te acusa nada, é porque você está de acordo com a palavra de Deus. Aí você já é uma pessoa irrepreensível. Né? Então você tem que tomar cuidado para que não caia do teu posto onde você está. Verso 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Filho de doação. Né? Pode ler. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então, gratuitamente, pela graça, porque Jesus é a graça. Pouca gente também sabe disso. Né? Jesus é a graça. 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Olha como estava tudo predestinado, não só o homem, mas o que ia acontecer no mundo. Ele sabia que o mundo ia entrar em decadência. Né? Então a graça, o sangue da graça era a remissão dos nossos pecados para sermos salvos diante de Deus. Pode ler. Que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Pode continuar? Pode. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Aí ele generalizou. Né? Generalizou todos os acontecimentos, tanto os dos céus como da terra. Então, o que acontece? Esse verso 10 é uma incógnita, de fazer convergir nele. Convergir é o quê? Aceitar. Né? Por isso que na palavra de Deus, quando fala que crê, é mudar de lado. Eu creio em Jesus Cristo, então agora eu vou passar a defender a sua causa, mudar para o seu lado e defender a sua causa. Então é convergir nele. Né? Na dispensação da plenitude dos tempos. Isso aconteceu antes da fundação do mundo. Quando Deus estava fundando o mundo, nós não sabemos, porque a Bíblia não dá data, mas sabemos que quando Deus fez o homem, vai fazer quase 7.000 anos agora. E nós nascemos agora, quase no final dos tempos. Né? E aí, alguém nos passou essa mensagem maravilhosa e nós aceitamos, cremos. E agora estamos defendendo a sua parte. Então, o que significa isso? Plenitude do tempo. Nós nascemos quase no final dos tempos já. Mas agora é a nossa posse, a nossa plenitude, a nossa força.